onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta. A casa do Pai onde iremos morar nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom Mais um dia. dia na presença do Senhor, mais um dia de vida. É uma bênção muito grande termos mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Bom dia, irmão Marcelo. Bom Seja dia. bem-vindo à nossa sala. Amém, Louvado obrigado. seja Deus pela sua vida. Vou dar Amém. uma breve introdução do que vai acontecer aqui. O senhor ora conosco para começar a mensagem. Logo a seguir, nós temos o momento das orações. O senhor faz mais uma mensagem para mais uma oração para encerrar. E duas pessoas vão seguir a oração. A última é uma oração cantada. E a seguir, nós temos os momentos das considerações, onde as pessoas vão poder comentar sobre a mensagem. Certo? Ok. Eu vou só pedir vocês desculpas, gente, porque é o seguinte, eu já estava preparando o computador, o celular, quando de repente, do nada, a energia acabou. Faltando que 10 minutinhos, a energia acabou. Agora que ela voltou. Amém, que Agora, então, voltou, irmão. eu estou agora reiniciando meu celular. Aí, se vocês quiserem, assim, aproveitar esse momento que eu estou aqui me ajeitando aqui, fazer uma oração ou fazer alguma outra coisa. Só Lidinha, até...
eu me ajeitar aqui. Aí daqui mais ou menos uns 5 minutinhos eu já trago a mensagem para vocês, ok? Certo, sem problema, irmão, sem problema. Oi, Lu. Você pode colocar talvez um outro hino, né, para dar aí os 5 minutinhos que ele precisa. Certo, com certeza. Só um Pessoal, momento. então nós vamos ter mais um hino, né? Só para que o Marcelo possa ligar o notebook dele, né? Porque a energia faltou na casa dele, então nós vamos ouvir mais um hino enquanto isso. E logo em seguida, Lígia, nós podemos orar para dar tempo dele se organizar, ok? Ok.
gente, agora sim já posso me conectar a vocês. Vou só abrir meu arquivo aqui, tá? Só abrir o meu arquivo. Compartilhar a tela com vocês. Pronto, só compartilhar a tela. Eu não sei se dá para vocês ver o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou só buscar lá no meus arquivos aqui a mensagem. Tá? Está dando para vocês verem a tela compartilhada Nós estamos vendo a tela do Zoom. do Zoom? É, o senhor tem que abrir primeiro o arquivo que o senhor quer compartilhar e depois fazer a transmissão. Tá, já abri aqui. Vai. Agora Sim, né? sim. Tá. Esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Não, esse aqui não. Deixa eu olhar aqui. E vai. Tô com um probleminha aqui. Já volto. Não, é porque é o seguinte. Eu tive esse mesmo problema na semana passada, quando eu fui pregar na igreja. E deu uma série de transtornos. Mas aí eu pude entender por que deu esses transtornos na hora que a gente estava pregando a mensagem. Porque realmente o inimigo não quis que essa mensagem fosse aberta lá na igreja. Agora sim, prontinho, gente. Agora nós vamos trabalhar em cima dessa mensagem. Eu não sei se dá para vocês verem. Vai abrir agora. Aqui ainda está aparecendo preparação para a crise final. Agora mudou. Agora sim. Vamos lá, gente. A mensagem é o seguinte. A gente vai fazer uma oração inicial para poder agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Já vai mudar aí para o modo PowerPoint. Deixa eu mudar aqui. E também esse aplicativo que eu estou usando com vocês aqui é novo. Eu não estou acostumado assim, agora sim. Então vamos fazer uma pequena oração. Pedir as bênçãos de Deus. Senhor Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos, pela vida, né, por esse amanhecer e por esse privilégio de estarmos aqui buscando ao Senhor logo nas primeiras horas do dia. E isso é bom. E esperamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio, através da mensagem, através dos louvores, dos pedidos de oração, enfim, para que nós possamos entender quão próximo está a Tua volta, Senhor. Te peço agora que o Senhor nos inspire para que a mensagem possa vir de encontro com aquilo que nós necessitamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, é uma mensagem simples, mas eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Nós, como adventistas, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Desculpa, meu nome é Marcelo. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Sou da igreja de Bandeirantes. Sou diretor da escola sabatina aqui da igreja de Bandeirantes. E para mim é uma alegria e é uma honra estar com vocês. Eu não sabia desse grupo até na semana passada, quando a irmã ela me
convidou para estar com vocês, e agora eu quero participar sempre com vocês aí, amém? E bom dia, Miriam. Eu não sei se dá para vocês, se vocês estão me escutando bem, mas vamos lá. Nós, como adventistas, gente, nós temos a preocupação com os eventos finais. Nós sempre estudamos eventos escatológicos como pragas, a volta de Cristo, decreto dominical, mas tem um assunto que de algum tempo para cá ele está surgindo, e ele surgiu no meio cristão, um termo até muito engraçado. Talvez você nunca ouviu esse termo, que é hipergraça. Talvez você não ouviu ainda, mas quem sabe em breve você vai começar a ouvir isso no mundo cristão. Hipergraça. O que é hipergraça? O que quer dizer essa expressão hipergraça? E essa pressão e essa expressão, ela está começando a crescer e se desenvolver até dentro do seio adventista. E isso é um perigo. Nós estamos preocupados com os eventos do fim, mas estamos esquecendo que até lá a igreja irá passar por situações que vai afastar muita gente da verdade, muita gente do caminho. Nenhuma delas é hipergraça. O que é hipergraça? E qual é o perigo que ela representa para os nossos dias? Vamos aqui. O texto que eu quero usar para vocês, para tentar explicar para vocês a hipergraça, que é um perigo para os últimos dias, que é um termo que está aparecendo, e na prática, ela já praticamente entrou no seio da igreja, está lá em Efésios 2, de 8 a 9, está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu coloquei em negrito aqui alguns pontos básicos para que a gente possa começar a entender esse termo, que ele é decorrente no meio evangélico. Porque pela graça sois salvos, e essa graça, ela não vem de nós, ela vem pela fé, na fé em Cristo, e não vem pelas obras, para que ela não se glorie. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos aqui. Quando eu vou no dicionário, para tentar entender essa expressão hiper, essa expressão hipergraça, no dicionário, ela é apresentada da seguinte forma. A hipergraça é colocada da seguinte forma. Significa em alto grau e além do limite. Então, a palavra hiper no dicionário quer dizer em alto grau, algo que está acima e algo que está além do limite. E essa expressão ela foi tirada desse texto aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, agora essa graça ela está sendo apresentada para o mundo como algo sem limites. Ou seja, o mundo está aceitando a graça que Deus otorgou à humanidade de uma maneira sem limites. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa ilimitadamente. Você pode viver uma vida ilimitada porque você está debaixo da graça. Você pode fazer qualquer coisa porque você está debaixo da graça, porque a graça é abundante. A graça ela está além do limite, ela dá a você liberdade além do limite para você fazer o que quer, porque Deus vai te salvar a si mesmo. E isso é um perigo, isso já está começando a entrar no nosso meio. E quando eu vou, como posso dizer, quando eu vou pesquisando, quando eu vou me informando mais, eu vou descobrir que essa hipergraça, ela é uma desconstrução da graça divina para que a graça humana ocupe seu lugar. A hipergraça, ela vai trabalhando de maneira silenciosa na vida da pessoa e ela vai desconstruindo a verdadeira graça derramada sobre a humanidade, sobre os filhos de Deus, sobre o povo de Deus, para que no lugar vai sendo colocada uma falsa graça, onde essa falsa graça ela começa a me acomodar, ela começa a me deixar estacionado, parado. Não sei se vocês estão entendendo. Então,
E a graça verdadeira, que é aquela que vem pela fé, ela começa a dormir, ela começa a se distanciar da minha vida, para que essa falsa graça ela comece a entrar. Eu quero fazer duas perguntas para vocês, vocês vão entender. A primeira pergunta é a seguinte: Deus me aceita como estou? Agora eu quero a participação de vocês. Vocês acham que Deus me aceita como estou? Lembrando que estou ela envolve mais o comportamento. Então, Deus me aceita com o meu comportamento, assim, se eu chegar na igreja uma pessoa mentirosa, uma pessoa suja, uma pessoa que, sabe, está devendo todo mundo, uma pessoa que faz tudo de errado, mente para as pessoas, engana as pessoas, trai a esposa, trai. Vocês acham que Deus me aceitaria se eu entrasse na igreja? A Roseli colocou que sim, aceita. E vocês, qual a opinião do restante do grupo que está presente? Cristiano, assim, bom dia, sim. Todos colocaram sim, Cristiano para todos. Falsa, como sim, a Antônia sim, a Miriam sim, enfim. Então tá, a primeira parte vocês colocaram sim. E se eu continuasse a pergunta da seguinte forma, saísse do meu comportamento e fosse para o meu caráter, Deus me aceita como eu sou? Deus me aceita como eu sou? Então, duas perguntas que na hipergraça é apresentada para as pessoas. Vocês já viram aquela situação onde o pregador, o pastor, diz assim, olha, aceite a Jesus, venha do jeito que você está, do jeito que você é, levante a sua mão e a pessoa levanta, então você aí diz assim, amém, você já acabou de aceitar Jesus. Tem uma aqui que escreveu aqui, tem uma aqui que escreveu aqui, no caráter não. Então Deus me aceita como eu estou, o meu comportamento, mas Deus não aceita como sou no meu caráter. Quanto a Júlia colocou, quanto ao caráter, não. Ótimo. Obrigado pela participação de vocês. Mas preste atenção. Se Deus me aceita como estou, tendo o meu comportamento sujo, meu comportamento completamente distorcido, também me aceita como eu sou, tendo o caráter completamente manchado pelo pecado. O problema da hipergraça é o seguinte, irmão. Aí que entra o problema. O problema da hipergraça é que ela só trabalha nesses dois contextos, só através dessas duas perguntas. Chama o pecador vindo do jeito que ele está, do jeito que ele é, mas eles não completam a frase, que é o seguinte: Deus me aceita como estou? Aceita. Deus me aceita como sou? Aceita. Só que não quer que permaneça nem como sou e nem como estou. Esse é o problema. A hipergraça não trabalha esse lado. A hipergraça só faz você vir até Cristo do jeito que você está, do jeito que você é. Isso que a hipergraça trabalha. Mas ela não trabalha na sua transformação. Ela não te explica a necessidade de mudar. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com um rapaz, e esse rapaz, isso, Roseli, tem que ter a transformação, mas a hipergraça não trabalha na transformação. E esse rapaz, ele sempre, a gente conversa muito sobre as coisas de Deus, e ele é presbítero numa determinada igreja. Então ele fala para mim assim, Marcelo, bobagem. Olha, eu sou presbítero, aceitei Jesus, mas eu não preciso de guardar a lei de Deus, porque a lei de Deus foi abolida. E eu passo para ele o seguinte, mas espera aí, você não guarda a lei de Deus, você não tem uma vida coerente com o que a palavra de Deus quer, e está dizendo que você aceitou a graça de Cristo, ele falou assim, sim, porque o importante é a graça. Hoje nós vivemos debaixo da graça, não debaixo da lei. Então, vocês entenderam? O perigo da hipergraça, ela acomoda. A hipergraça, ela acomoda. Essa graça abundante, em excesso, ela me faz me tranquilizar. Ela me faz aceitar assim, olha, Deus vai me salvar. Deus, ele morreu por mim, mas, olha, eu não tenho que largar nada. Eu não tenho que mudar de vida.
Então, vocês estão entendendo o perigo? E isso está começando a entrar no seio da igreja. Porque, como assim está entrando no seio da igreja? Presta atenção no que a gente vai aprender aqui agora. Como assim está entrando no seio da igreja? Qual que é a função da verdadeira graça? O que a verdadeira graça faz na vida do crente? Olha só o que está escrito aqui. Em Tito 2, 11, 12, fala o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à piedade e à consciência mundana, vivemos nesses 300 séculos sóbria, justa e piamente. Então, o que a verdadeira graça faz na vida do crente? Ele ensina que nós devemos renunciar, enquanto a falsa graça, ela não ensina isso. Ela só ensina você a vir a Jesus, aceitar o convite de Jesus, a vir para a igreja e se tornar um crente. A verdadeira graça, aquela que é derramada sobre os filhos de Deus, através do sangue de Cristo, ela me ensina que eu tenho que aceitar a Jesus, mas tem que ter uma renúncia na minha vida, tem que ter uma mudança na minha vida. Deus nos aceita como estou. Não deu para ler que não, porque apagou. Então, presta atenção. A verdadeira graça, ela me transforma, ela trabalha na minha transformação. E ela vai me mudando de maneira onde vai tendo evidências dessa mudança. E a falsa graça, não. É aquela graça que eu chego na igreja, participo do cerimonial, mas o cristianismo para mim não tem sentido. Chego na igreja, não levo Bíblia, chego na igreja, não participo, não tenho lição. Chego na igreja, começo a criticar o sermão, chego na igreja e começo a achar defeito nela. E isso é tão perigoso que vai trabalhando na nossa mente de maneira que a gente vai se acomodando, vai achando que o cristianismo é isso. Então, e em Timóteo 1, verso 9, diz assim, que nos salvou com uma santa vocação, Deus nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a verdadeira graça, ela nos salvou para uma santa vocação. Se isso não for uma coisa coerente na minha vida, então eu estou vivendo uma falsa graça. Se a graça de Cristo não está me fazendo entender que Ele me chamou para uma santa vocação, então a graça que eu estou vivendo na minha vida não é a graça vinda do céu, é a graça oferecida pelos homens. Porque a graça oferecida pelos homens não me traz isso na minha consciência, que estou vivendo na santa convocação. Ou seja, começa a viver uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. E a graça vinda de Cristo é aquela que me faz viver a mesma coisa na igreja e fora dela. O que nós temos que pôr na cabeça é o seguinte: a Bíblia não é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. Porque as pessoas lá fora não vão ler Bíblia, elas vão ler nós. Elas não vão ler a Bíblia, elas estão lendo é nós. Tem pessoas que estão neste mundo que a Bíblia para ela não faz sentido, mas a minha vida faz sentido. Então é como se ela estivesse comparando a Bíblia através da minha vida. Elas vão começar a enxergar a palavra de Deus, mas primeiro elas vão ter que enxergar a minha vida. E essa hipergraça, ela é tão perigosa que no meio evangélico ela tem uma musiquinha que é cantada assim. Eu não sei se vocês conhecem essa musiquinha. Eu já cantei ela várias vezes porque certa vez eu saí da igreja adventista e há muito tempo, isso tem muitos anos, e frequentei igrejas pentecostais. Mas foi uma experiência assim, que me marcou, porque aí eu pude entender um pouquinho quem são os nossos irmãos. E tem uma musiquinha que é cantada muito e fala assim, eu não vou cantar, mas porque a minha voz é horrível, mas ela fala assim, a letra assim, eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Olha para você ver, a hipergraça trabalha nesse ponto. Olha, não importa o que as pessoas vão pensar de você, você tem que ter Deus. Está errado. Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos, falava assim, olha, o que as pessoas pensam de mim? Ele se preocupava com isso porque ele sabia que ele era a luz do mundo. Então temos que preocupar com o que as pessoas pensam de nós, sim, porque nós somos a luz do mundo.
Porque se as pessoas tiverem uma visão errada sobre o meu relacionamento com Cristo, elas jamais terão acesso a Cristo. Eu posso ser uma pedra na vida dessa pessoa. Então, é isso que a falsa graça, ela apresenta para a gente. É isso que a falsa graça, ela traz para a gente essa comodidade. Em Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que coisa interessante. O pecado não terá domínio sobre vós. Sabemos que a obra da santificação não é algo que vem de um dia para outro, é a vida inteira. A santificação é uma obra de uma vida inteira, mas tem que ter um processo de crescimento. Aquilo que nós, aquilo que nós fazemos como naturalidade, nós temos que entender que aquilo agora que vai acontecer não é mais natural, é mais um erro. Porque, por exemplo, o Leandro Quadros, ele sempre diz uma expressão interessante. A pessoa que aceita Jesus, ela para de praticar, ela para de praticar o pecado. Ela erra, mas ela não se torna um pecador constante. Ela não se torna, ela não começa a praticar os mesmos pecados, as mesmas coisas constantemente. Ela vai ter seus momentos de alto e baixo na sua vida cristã. Assim, ele não é mais um pecadeiro. É essa a expressão que eu queria usar. Ele não passa a ser ele não se torna um pecadeiro, ou seja, começa a fazer as mesmas coisas erradas. Então tem que ter uma mudança. E o problema dessa falsa graça, que ela já entrou no nosso meio de maneira sorrateira, silenciosa, está acomodando as pessoas a viverem uma vida cristã muito barata. E nós estamos acostumando com isso. Isso não é... Irmãos, a gente não tem que ficar preocupado só com os eventos finais, com o decreto dominical, com esse envolvimento do mundo com a ecologia. Sabemos que tudo isso é uma preparação para a crise final, mas temos uma batalha a vencer, que é o que está acontecendo agora no nosso meio. Isso é extremamente perigoso. E 2 Coríntios 12:9 fala o seguinte, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só o que a Bíblia fala. A graça de Deus, ela te fortalece na sua fraqueza. Enquanto, olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que a graça de Deus nos fortalece na fraqueza. Tem muitas pessoas que se sentem fracas e saem do caminho, saem da presença do Senhor. Incrível. A pessoa se sente fraca e sai do caminho do Senhor. Mas por que ela não está sendo fortalecida pela graça? O texto é claro, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sente fraco, é aí que nós temos que nos apegar à graça. Mas por que a pessoa sai facilmente dos caminhos do Senhor? Porque a graça que ela está vivendo não é a graça de Cristo. A graça que ela está confiando não é a verdadeira graça de Cristo. Porque essa graça, quando nós somos fracos, ela nos fortalece. E Hebreus 4,16 diz assim, aproximando do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha para vocês verem qual a função da verdadeira graça. É nos fortalecer, é nos ajudar no momento de dificuldade, de necessidade. Ela não nos deixa nos afastar do caminho de Deus. Não, Marcelo, e essas pessoas que se afastaram do caminho de Deus? Então, elas estão precisando de ter um encontro com a graça, com a verdadeira graça. Elas só vão conseguir voltar se elas tiverem um encontro com a verdadeira graça. Graça não é um sentimento, graça não é uma emoção, graça não é uma atitude, graça é uma pessoa. E é isso que tem que ficar claro, irmão. A verdadeira graça vem de Deus porque ela é uma pessoa. A graça, o nome da graça é Cristo. E a graça que o mundo está oferecendo não é Cristo, é um sentimento, é uma emoção. As pessoas aceitam Cristo com uma facilidade terrível. Você vai numa igreja, o pastor fala, ele levanta a mãozinha, a pessoa vai lá na frente, aí a pessoa, não, já aceitou Jesus, amém, glória a Deus. Ou então, participa de alguns eventos, fala, e aí a gente fala com uma facilidade, já aceitou Jesus. Aí terminou aquela emoção. A própria senhora White fala isso, termina aquela emoção, termina aquele arrobo de sentimento, a pessoa volta à velha vida. Porque nós
Passamos a achar que graça é um sentimento, graça é uma emoção, graça é uma qualidade. Não, não é isso. Graça é uma pessoa. E Tiago 4:6 fala assim: mas ele nos concede a graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. Então, a graça vem quando eu descubro, quando eu começo a viver uma vida de humildade. E isso, irmão, nós estamos vivendo em tempos difíceis. E isso, e no Lar Adventista, página 319, a senhora White, ela diz assim: muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui. Pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Qual é a função da graça? É me preparar para a família do alto. Qual é a função da graça? É preparar o meu caráter para a vinda de Cristo. Essa é a verdadeira graça. A graça, ela me ajuda a me transformar, a preparar, a mudar o meu caráter. Lembra das duas perguntinhas? Deus me aceita do jeito que eu sou? Sim, aceita. Que é um caráter sujo, porque a Bíblia é clara quando ela fala assim, que mesmo que eu lave com salitre, mesmo que eu lave com potassa, as minhas iniquidades vão sempre estar diante do Senhor. Está lá em Jeremias 2:22. Em Romanos 3:10 diz lá que não há nenhum justo sobre a terra. Não há, não há. Então, Deus me aceita do jeito que nós somos, aceita, mas Ele quer agora uma transformação. Essa transformação não vem de mim, vem pela fé em Cristo. E dia após dia, Deus vai me transformando. Isso que a verdadeira graça faz. Isso mesmo, né? A graça nos molda o caráter de Cristo, uma mudança diária. Mas essa mudança tem que acontecer. Essa mudança não pode ser protocolada, ela não pode ser deixada para amanhã ou para depois. Tem que começar agora, passo a passo. Deus vai trabalhando nessa mudança, quando a verdadeira graça vem sobre a nossa vida. Então, a verdadeira graça vinda de Cristo nos ajudará a suportar os eventos finais da história do mundo. Por isso que a senhora Oati fala que Deus vai sacudir a igreja. E os eventos finais vão sacudir a igreja, porque à medida que nós estamos caminhando para os eventos finais, vai ficando claro dentro da igreja quem é que está se apegando à verdadeira graça e quem é que está se apegando à falsa graça. Que está acomodado demais com as coisas do mundo, está preocupado demais com as coisas do mundo. Isso está ficando claro, gente. Isso aí é uma coisa que não tem como mais evitar. Está ficando claro. A pandemia da Covid-19, ela trouxe uma pequena sacudidora para a igreja. Todos vocês sabem disso. Muita gente saiu e não vão voltar mais. Pouquíssimos voltaram, mas a grande maioria não volta mais. Mas a maior sacudidora está para vir. E Deus está deixando as coisas seguir o seu rumo. Ou seja, Ele está trabalhando nos humildes da igreja, aqueles que estão buscando a verdadeira graça. Mas a grande maioria está vivendo uma falsa graça, uma falsa expectativa. Isso, é impossível nos aproximar verdadeiramente de Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Então, querido, nós estamos caminhando para esse evento final. E Paulo, falando sobre esse evento final, olha só o que Paulo fala. É aí que eu quero chegar. Nós chegamos no ponto, nós já estamos terminando, mas nós estamos chegando no ponto crucial dessa mensagem. Paulo fala assim: ora, irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, não nos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se dia de Cristo estivesse já perto. Paulo estava dizendo o seguinte: Paulo estava enfrentando um problema sério na época dele, porque muitas pessoas ansiosas pela volta de Cristo estavam querendo que Cristo voltasse, eles estavam acreditando que Cristo ia voltar ali naquele período de Paulo, né? Eles estavam acreditando que Cristo voltaria ali naquele período de Paulo. Mas aí Paulo falou assim: não, querido, não será assim. O Senhor não vai voltar agora dessa forma como vocês estão imaginando. Antes que o Senhor volte, aí Paulo completa. Ele fala o seguinte: olha, antes que o Senhor volte a essa terra, olha só o que Paulo fala. E aí que eu quero chegar ao ponto de
A falsa graça é a verdadeira graça. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a volta do Senhor de Jesus não seria da forma como eles pensariam. Sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, desculpa. Então, antes da volta de Cristo a essa terra, vai haver a maior apostasia da história da humanidade. Essa apostasia não vai envolver somente a igreja de Deus. Ela vai envolver todo mundo. O mundo inteiro vai se afastar dos caminhos de Deus. O mundo inteiro vai se afastar dos caminhos de Deus. Essa será a maior apostasia da história. Vai envolver igreja adventista, batista, assembleia, católica, espírita. Então vai haver uma revolução, essa apostasia. Muitos que estão no nosso meio vão sair para nunca mais voltar. E muitos que estão lá fora vão vir para ocupar o lugar daqueles que saíram. Haverá uma apostasia. E esta apostasia, ela que nós chamamos de sacudidura, será mundial. Deus vai sacudir o mundo de tal forma que muitos que estão lá fora vão deixar as fileiras do erro para vir para a verdade. E milhares que estão nas fileiras da verdade vão sair para ir para as fileiras do erro. Haverá uma inversão de valores. Lá fora que estão vivendo no erro, mas estão procurando a verdade de maneira silenciosa. Isso, muito, é isso mesmo, Antônio. Muitos sairão para dar lugar aos sinceros. Então, lá fora, muitos virão para cá. Então, haverá uma inversão de polos aqui. Lá fora, os sinceros estão procurando a Deus de maneira silenciosa, sem alarde. E nós estamos vendo isso na internet. Gente, nós estamos vendo isso, pessoas ainda pela internet se declarando a lei de Deus, se declarando ao sábio, se declarando a verdade. Estão cansados disso. E as coisas que nós estamos vendo aí está caminhando para o fim. E nós tivemos agora essa eleição conturbada e hoje a gente vê irmãos brigando com o irmão por causa de política. Um vira para o outro, não, você é um petista sem vergonha, não, você é um bolsonarista burro. Irmão chamando o outro de sem vergonha, de burro, de estúpido, porque um votou no PT e outro votou no Lula. Gente, no Lula, no PT e Bolsonaro, gente, os dois não vão salvar a gente. E muitos irmãos que ficaram tristes com a derrota do Bolsonaro. Eu falo para vocês que eu fui um deles, mas depois eu passei a entender. Gente, olha onde que eu estou colocando a minha expectativa. Ele perdeu, eu estou triste porque ele perdeu. Não, se ele tivesse ganhado. A gente não tem mais que colocar a nossa expectativa nisso. Sabe por que Deus deixou ele perder? Permitiu que ele perdesse? Deus poderia ter feito uma mudança ali, Deus poderia ter feito alguma coisa para evitar. Isso, irmão. Ser discípulos de caráter. Sabe por que Deus deixou com que isso acontecesse? Porque essa história de pátria, família e Deus estava envolvendo o povo de Deus. Nós a gente estava se apegando a essa história. Eu vou governar pela pátria, família e Deus. E muitos cristãos já estavam, nossa, graças a Deus, um presidente que pensa em Deus. Queridos, está errado. Está errado. Nós não temos que só porque surgiu um homem que fala de Deus, a gente não tem que se apegar a ele como se fosse a esperança para a gente, que trazer dias felizes para esse país. Gente, a gente estava assim, nós estávamos nos deixando se envolver com aquilo que o senhor White, em seus escritos, condena, que é a política. E essa apostasia já está a caminho, já começou, e ela começou no tempo do fim. Agora, como é que essa apostasia vai aparecer? Aí que vem a surpresa. Eu deixei o enfeite do bolo para o final. Isaías vai falar sobre essa apostasia. Eu tenho certeza que você já deve ter lido esse livro aqui, esse versículo de Isaías. E eu pergunto, você já leu esse versículo de Isaías 4, capítulo 4, verso 1? Mas você já entendeu o que Isaías está querendo dizer aqui? Aqui Isaías está nos dizendo quais são os efeitos dessa apostasia. Como que essa apostasia vai começar? Como será essa apostasia? O texto de Isaías 4, verso 1 está dizendo. E esse texto é um texto profético. Então, para mim entender o que Isaías está dizendo aqui, no capítulo 4, verso 1 do seu livro, eu tenho que traduzir de forma profética. Isso aqui é um texto profético. Isso é um texto escatológico, que vai mostrar os eventos finais.
Então, eu tenho que traduzir. Logicamente, quando Isaías fala de 7 mulheres, ele não está se referindo às 7 mulheres. O texto está dizendo assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos de nossas vestes. Então, somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. O que na realidade Isaías está querendo dizer aqui? Aí, quando eu vou traduzir isso de maneira profética, Isaías está dizendo isso aqui. 7 igrejas. O que Isaías está querendo dizer aqui? 7, nós sabemos que os judeus tinham uma fascinação por números. Quando a gente vai no Apocalipse, a gente vê isso. 4 cavaleiros, 4 cavalos, um dragão com 7 cabeças. Então a gente vê ali que eles tinham uma fascinação por números. E números, a gente sabe que não é bem aquilo que está representado ali. Isso, o número às vezes pode representar a totalidade. Número 10, por exemplo, é a totalidade, porque ele abrange os 10 mandamentos que está e os 10 mandamentos não é algo para um povo, ele abrange todo mundo. 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Dentro da cultura judaica, o número 7 é símbolo de perfeição, o número 6 é símbolo de homem. Tanto que a marca da besta é o número de homem. 3 é símbolo da trindade, e assim sucessivamente. Então, quando eu vou trabalhar isso aqui, olha só o que eu descubro, o que está por trás dessa mensagem de Isaías. 7 simboliza o quê? Perfeição. Mulheres, nós sabemos que é a igreja. Então, o texto começa dizendo assim: igrejas perfeitas. Quando eu falo de igrejas perfeitas, igreja que se acha perfeita, me lembra o quê? E texto da Bíblia que Deus fala de um povo que se julga perfeito, de um povo que se julga sábio demais, que não precisa de mais nada. Em que período que lá no livro do Apocalipse a Bíblia fala, e como que ele chama essa igreja que se diz ser perfeita, que não precisa de mais nada, que não precisa de coisa alguma, porque não tem falta. Orgulho de Laodiceia, isso mesmo, Roseli. Antônio, Roma. Pode ser, porque Laodiceia, ela envolve tudo. Porque muita gente acha que Laodiceia é uma referência à igreja adventista. Não é só a igreja adventista, não. Laodiceia envolve o período que nós estamos abrangidos. Igreja adventista, igreja batista, igrejas, muitas igrejas, irmãos. Esse é o perigo. A Laodiceia é um povo, não é uma igreja, é um povo que vive, está vivendo um período que acha que não precisa de mais nada. E o texto continua: 7 mulheres naquele dia, que dia que é, nos últimos dias, lançarão mão de um homem. Quem na Bíblia é chamado de o filho do homem? Cristo, dizendo, olha só o que esse povo, o que esse movimento, não é movimento adventista, não. Estou falando daquele povo que vive uma situação e acha que não precisa de mais nada, que não precisa de mudança, que acha que está tudo bem, acha que tá tudo tranquilo. Não é igreja, não estou falando mal de nossa igreja, pelo contrário, estou falando de um povo que está precisando ter uma transformação. Isso aí está em todos os âmbitos da religião. Está dizendo assim para Jesus, olha só o que eles estão dizendo para Jesus, olha, Senhor Jesus, nós vamos te seguir, mas com uma condição. Nós comeremos do nosso próprio pão. E pão nós sabemos que é símbolo de doutrina. E nós vestiremos de nossas próprias vestes. E que é veste justiça própria. Onde que eu acho isso aí? Na 7ª igreja em Apocalipse, Laodiceia. Aqui está uma descrição de Laodiceia. Ou seja, um povo que diz assim, olha, eu vou seguir Jesus, mas eu quero praticar a minha própria doutrina. Eu quero acreditar naquilo que eu acho que é conveniente para mim e quero usar as minhas próprias vestes. E olha o que Ellen White fala sobre justiça própria. Falando sobre justiça própria, olha só, agora que eu vou entender o que quer dizer sobre justiça própria. Ellen White fala o seguinte: justiça própria não é verdadeira justiça. É aqueles que se apegam e aqueles que se apegam terão que sofrer as consequências de uma decepção fatal. Muitos hoje em dia presumem obedecer os mandamentos de Deus. Todavia, não possuem no coração o amor de Deus para transmitir a outros. Chamamos Cristo para se unir
com ele em sua obra de salvar o mundo. Porém, contenta-se com dizer: eu vou, Senhor. Não vão, entretanto. Não cooperam com aqueles que estão executando a obra de Deus, assumindo o solene convênio da igreja. Comprometeram-se a receber a palavra de Deus, obedecer-lhe, entregar-lhe a seu serviço, porém não fazem isso. Justiça própria é quando eu prometo a Deus uma coisa e não cumpro. Justiça própria é quando isso, nós somos representantes de Deus em todos os aspectos, mas nós não estamos exercendo isso. Lembra quando nós nos batizamos? Quantas promessas nós fizemos ali diante do tanque batismal? Se você pegar o seu certificado de batismo, vire ele. Ali nós vamos ver o que nós prometemos a Deus fazer antes de batizarmos. Justiça própria, Ellen White é claro, quando ela diz aqui, muitos, ela fala o seguinte, todavia, ela fala aqui, olha, que muitos prometem, é como aquele jovem que o Senhor conta naquela parábola e manda ele no campo, ele fala, pai, eu vou, e ele não vai. Aí o outro filho que diz assim, não, eu não vou, e ele acaba indo. Então, justiça própria são aquelas pessoas que prometem a Deus uma coisa e não cumprem aquilo que promete. Por quê? Se acomodaram. Por quê? A hipergraça tomou conta da sua vida. Está tranquilo demais. É bom demais ir para a igreja. É bom demais assistir um culto, sentar e ali criticar uma mensagem, criticar o pregador. Não é cômodo demais ficar ali. E aí, após o culto, vou para casa, vou almoçar, vou deitar. Não é bom demais isso, nesse estilo de vida cristão que nós estamos exercendo. É bom, é cômodo. Esse é o perigo da hipergraça. É uma graça que não me vê e preciso de mudança. Para que mudar? Não há necessidade. Não, tá bom demais, gente. Não precisa disso. E é assim que ela fala. Justiça própria é isso. As pessoas não estão deixando Deus falar em seu coração. E continuando aqui. E olha só que coisa interessante aqui. Continuando na tradução do texto, ela fala o seguinte: então, são pessoas que querem vestir, querem comer o seu próprio pão e vestir as suas próprias roupas, mas e olha só, além de comer o seu próprio pão e vestir as suas próprias roupas, olha só o que elas querem de Jesus ainda. Tão somente que queremos que sejamos chamados pelo teu nome, ou seja, elas querem comer o seu próprio pão, ou seja, viver sua própria doutrina, querem usar suas próprias vestes, ou seja, uma justiça própria ao invés da justiça de Cristo, e querem ser chamadas pelo seu nome. Que nome que é dado a todo seguidor de Cristo? Cristão. Ou seja, eu quero ser chamado de cristão, quero ser chamado de adventista, quero ser chamado de batista, quero ser chamado de assembleiano, quero ser chamado de católico, mas eu quero o seguinte, ó, eu quero ir na igreja, ouvir um sermão, mas não vem falar esse negócio que tem que mudar, não vem falar esse negócio que eu tenho que deixar isso. Não, eu quero acreditar naquela doutrina ali, aquela outra eu não quero. Mas essa aqui eu quero, mas aquela outra eu não quero. Querido, isso é um perigo. E o pior de tudo, vou confessar uma coisa para vocês. Tem pessoas que estão na igreja, ouvem sermão, vê os pregadores citar textos de Senhora White, mas não creem nem na Senhora White, nem nos textos dela. E tem pessoas que agora estão lutando até contra o Espírito Santo. Ensinando por aí que o Espírito Santo, aquele que Jesus deixou para ser o nosso guia, o nosso auxiliador, aquele que conversa com a gente quando nós estamos tristes, aquele que fala os nossos corações, agora estão dizendo por aí que o Espírito Santo agora é uma força, é uma energia. E tem pessoas que estão aplaudindo. E tem pastores no nosso meio que agora estão começando a apresentar, falar que as coisas não são mais assim. Ou seja, vivem no mundo perfeito, que é Laodiceia, esquecem que estão vivendo nos últimos dias, abraçaram a causa de Cristo, mas na hora de aceitar a doutrina de Cristo não querem aceitar, aceitam pela metade, outros aceitam, nem aceitam.
Isso mesmo, tem pessoas dentro da igreja que não aceitam a Cristo de verdade. Questiona todas as doutrinas que é apresentado. E o pior, e começa a vestir as próprias vestes. Aí você vai falar errado. Desculpe, irmão, se a mensagem não é o que vocês pensavam que é, mas é verdade. Olha, a minha esposa sempre fala uma coisa comigo. Ela é nova na fé. E ela fala uma coisa comigo. Marcelo, eu fico assim, assim, sabe, assustada quando eu chego numa igreja, eu vejo as nossas irmãs. Desculpe, irmãs, não é só vocês, mas eu vejo irmãs usando um tipo de roupa que não é aquilo que Jesus gostaria que usasse. Vejo irmãos indo aos sábados com roupas formais. Ah, mas Deus não quer a nossa roupa, querido. Lembra de uma coisa, vou repetir, para quem chegou agora, eu vou repetir. A Bíblia não é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. A Bíblia ilumina o cristão para ele iluminar o mundo. Antigamente você pegava um assembleano, por exemplo, e colocava diante de qualquer outra pessoa, você sabia quem era assembleano e quem não é. Hoje você não consegue mais identificar. Você pegava um adventista e colocava diante de uma pessoa do mundo, você sabia quem era adventista só pela rua, pela roupa. Hoje você não sabe mais quem é quem. Irmãos, isso é um perigo. A hipergraça é isso. E o pior é que essa tal hipergraça, ela é tão séria, na nossa vida. Olha só, ela antes dela, Deus era o centro de nossa vida. Depois dela, um homem passou o centro de nossa vida. O homem que passou a ser o centro de nossa vida, porque a hipergraça mostra um Deus romântico e apaixonado, como um adolescente que chora de maneira excessiva por um amor perdido. É isso que a hipergraça mostra, um Deus apaixonado. Ah, aí a gente vai falar de Deus. Não, Deus te ama, Deus corre para você, Deus te abraça, Deus chora com você, Deus sempre... Nós estamos apresentando um Deus apaixonado, e não um Deus justo. Sim, eu posso voltar. Bom, faz o seguinte, eu vou, só para ganhar um tempo, eu vou passar e vou disponibilizar esse slide para vocês aí, tá bom? É o PowerPoint. Aí eu passo para a irmã, ah, eu deixo aí com vocês, tá bom? O slide. Eu vou achar um meio de deixar esse slide com vocês, tá? Então, mostra aqui um Deus apaixonado. Então, ele mostra um Deus apaixonado. Então, não é mais um Deus justo, é um Deus apaixonado, que é como aquele jovem que, quando ele perde a namorada, Deus fica ali em depressão. Isso que a hipergraça mostra. Mostra um Deus incapaz de punir um homem, pois ele aceita tudo, sabe? A minha esposa, ela conversou com uma tia dela e o pessoal da família dela, que eles não são cristãos, mas ela falou uma coisa interessante. Para ela, Deus não vai destruir ninguém. Deus não vai destruir ninguém. Para ela, no final de tudo, Deus vai salvar toda a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus é aquele paizão que o filho está lá preso porque ele assaltou um supermercado, o paizão chega lá, não, a fiança é quanto? Ah, não, eu pago a fiança, deixa meu filho. E Deus é aquele paizão. Deus não pune mais ninguém. É aquele paizão. Isso que aí pegar essa mostra. Não, preocupa não, Deus é um paizão, ele vai te salvar. Assim, não esquenta a cabeça com isso, não. Também mostra que é um Deus que não se importa com o que o homem se alimenta, pois tudo liberou, um Deus mutável, dependendo da circunstância, ele muda. Vai lá, pode comer, pode comer à vontade. E esse negócio aí de parar de comer isso, aquilo, não, bobagem, não esquenta a cabeça com isso, não. Pode ir lá, que eu sou aquele Deus paizão, que você pode fazer o que você quiser. Aí, quando a gente fala assim, irmão, sobe numa balança, por favor, sobe na balança para você ver o risco que esse tipo de alimento está trazendo para sua vida. Não, Marcelo, mas Deus, você entendeu, irmãos? A hipergraça vem moldando o caráter do povo de Deus silenciosamente. E a hipergraça, ela mostra que Deus se importa com o nosso coração, mas não requer uma mudança de vida.
Não, não. O que importa é o que está no coração. E quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já falei isso também? O que importa é o que está no coração. E a Graça é um Deus que aceita todo tipo de louvor, com ritmo, melodia e harmonia. Qualquer coisa, até sambinha agora Deus está aceitando dentro da igreja. Sabe? Você pode chegar na hora do culto, cantar uma música de qualquer igreja, de qualquer forma. A música é pentecostal, não tem problema, não, mas louva a Deus, louva. Sim, louva a Deus, pode cantar. A música que fala sobre espiritismo, que fala sobre vida após morte, não, pode cantar. Então, é um Deus que não se importa com louvor. Desde que você cante uma música para ele, não importa se a música se tem um ritmo de samba, bossa nova, MPB, não importa. É um Deus que não se importa com isso. E olha que foi ele que criou a música. E é um Deus que aceita, que me aceita, viver no pecado e na sua casa ao mesmo tempo. Ou seja, vou lá, durmo com a minha namorada, vou para o motel com ela, vou, sabe? O meu namoro é aquele namoro muito, como diz aquela expressão, caliente, sabe? Aí tudo terminou ali, eu vou para a igreja, eu vou dirigir a escola sabatina, eu vou cantar, então tá ótimo, tá bom, eu tô cantando, nada. Ajoelha ali, eu sou, me perdoa pelo que eu fiz. E Deus fala assim, não, ô filhão, esquenta a cabeça, não, vai lá, já te perdoei, vai lá cantar, vai lá louvar. Bom, é um Deus que aceita e me aceita viver no pecado e na sua casa ao mesmo tempo. Enquanto lá no Velho Testamento a gente via o que Deus pedia e como Deus agia. Jesus teve que pegar em cordas, expulsar os vendedores e cambistas do templo. Se ele tivesse hoje, o que ele faria com uma correia? E é um Deus que me aceita, que é um Deus que aceita, irmão, qualquer doutrina, mesmo se essa precisar tirar a vida de muita gente. Prova disso, nossos amigos do Oriente Médio, os famosos homens bombas, que colocam bomba no corpo, vai explodir um avião cheio de um ônibus cheio de criança, vai um bairro cheio de gente inocente, em nome de quem? De Allah, em nome de Deus. Não vamos longe, não. Dentro da igreja, gente, não precisa de ir lá dentro da igreja, novas doutrinas surgindo para contrafazer os alicerces de nossa igreja. Pastores na internet trazendo doutrinas, trazendo mensagens que nós aplaudimos. Porque é um pastor renomado, porque é uma pessoa renomada, marcando a data de Jesus para 2027, a porta para 2027, nós aplaudimos, e ele traz uma série de coisas e a gente aplaude. Sabe, irmãos? Esquecemos que a graça tem um preço. Esse preço foi pago na cruz. Sabe? E eu caminho para o final do texto, irmão, dizendo o seguinte, lendo o que Saruate fala no livro Testemunho Celeste, volume 3, página 36. E diz assim, não é volume 3, é porque eu peguei esse texto e lá vem assim, todas as coisas que o homem desfruta lhe advém da graça de Deus. Ele é o grande e bondoso dispenseiro de todos os benefícios. Seu amor se revela nas abundantes providências que tomou para o homem. Ele nos concede um tempo de graça em que nos cumpre formar o caráter para a eternidade. Então, queridos, a graça que Deus está nos dando é para formar um caráter para a eternidade. É isso que Deus quer, que a gente forme um caráter para a eternidade. Durante o tempo de graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, justiça, vestes próprias, aí veste própria, satisfação própria, afasta-se da vida eterna, não lhe será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. A graça, irmão, é para que a gente possa entender o que precisamos fazer para mudar de vida. Não é para me acomodar, porque na hipergraça, princípios de Deus são desprezados, esquecidos e apagados, para que princípios humanos entrem em seu lugar. Qual é o princípio de Deus? A sua lei. Ela é desprezada para que a lei dos homens entre no lugar. O que mais? A temperança
que Deus tanto otorgou à igreja adventista através da sua profetisa, é desprezado de maneira clara para entrar num lugar o quê? A intemperança. Comemos de tudo, aí nós adoecemos e achamos que agora Deus tem a obrigação de nos curar, porque fomos intemperantes. A verdade, Deus nos deu com tanto carinho, somos um povo, irmão. A igreja adventista, Deus deu a ela o maior tesouro que ele tinha no céu, que foi a verdade. Somos um povo rico, não rico de maneira financeira, mas rico na verdade. Mas vivemos como se não tivéssemos isso. E Deus deixou claro que precisamos viver em santidade e não em profanidade. E assim, queridos, eu termino a minha apresentação. Peço desculpa pelo horário, passou do horário. Vou deixar para vocês aí o disponível. Vou achar um meio de mandar para vocês esse link, esses slides, esses PowerPoint, para que você possa usar aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmão. Apesar da Amém. luta aí no início, Deus providenciou todas as coisas para que essa mensagem fosse passada, né? A verdade tem que ser revelada, tem que ser dita, tem que ser anunciada a todos, né? Porque realmente nós estamos Amém. vivendo tempos muito difíceis em que o discernimento, a entrega ao Espírito Santo é muito, muito, muito preciosa e urgente, né? Obrigada, que Deus continue a abençoá-lo. Vamos então continuar para chegarmos aqui no momento das considerações. Eu sei que tem pessoas que querem falar, né? Testemunhar a Deus as maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Então, neste momento, vamos então para as orações. O Senhor faz a primeira, quem gostaria de fazer a segunda oração? Vamos fazer a oração, lembrando que a oração em público são orações sucintas, objetivas. Léa levantou a mão, quer orar ou quer falar depois nas considerações? Bom, então oremos, irmão. Então vamos orar então. Senhor Deus, Pai que habitas a todos os céus, novamente nós levamos a nossa voz a Ti em tom de agradecimento pela mensagem aqui apresentada. O Senhor nos ajudou, nos abençoou diante de tanta circunstância negativa e já nas primeiras horas do dia parecia intransponível, mas a Tua graça nos alcançou novamente. Senhor, esteja com cada participante aqui nessa live, que essa mensagem possa tocar em nossos corações, a começar de mim, que possamos sentir uma necessidade de estarmos ao Teu lado, uma necessidade de uma mudança de vida, mas sabemos que essa mudança não vem de nós, mas vem de Cristo para nós. Que possamos aceitar essa mudança de maneira sincera e possamos vestir as vestes de Cristo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, quero agradecer por mais uma vez o Senhor ter tido misericórdia de nós, por nos ter despertado cedo para ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo Marcelo, Pai. Continua abençoando a vida dele, da família dele, Senhor. Que ele possa ser essa luz, né? Nós somos a luz do mundo. Que ele possa continuar levando a Tua mensagem, levando a verdade às tantas pessoas que ainda precisam ouvir. Derrama Teu Santo Espírito no Teu povo, Senhor, para que possamos despertar do sono que nos tanto aflige, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar com olhos espirituais, Senhor. Estamos vivendo momentos muito solenes do planeta Terra, onde Teu povo está sendo atacado, Pai,
de várias formas, porque Satanás está desesperado, Pai, porque ele sabe que a tua volta está próxima e, consequentemente, o seu fim. Que possamos estar do lado certo, Senhor, escolhendo a cada momento tudo que possa te honrar, porque queremos viver em espírito e em verdade, te servir até o fim, Pai. Usa-nos de forma poderosa neste mundo, Senhor, não por mérito nosso, nem para nossa glória, mas para a tua, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Amém. Neste momento, então, vamos passar para as considerações. Quem gostaria? A irmã Léa abriu o microfone e gostaria de falar? Sim. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tenho 38 anos no Evangelho, né? E 5 anos como adventista. E ontem eu comentei até com a Miriam Natália, que é minha melhor amiga, e eu saí da igreja ontem muito assustada. Eu saí da igreja ontem me sentindo um monstro, porque eu não tenho a tendência de olhar para o erro dos outros. Eu sei que Deus, ele vai cobrar dos meus pecados. Mas ontem eu saí da igreja arrasada, eu me senti um monstro, porque eu estava vendo só coisa ruim. E quem me conhece, eu tenho uma sensibilidade aguçada. Só que eu nunca tinha sentido como ontem. E ontem, a pessoa que estava do meu lado estava no WhatsApp o tempo inteiro, a esposa estava pintando um desenho, o louvor da igreja parecia que não tinha unção nenhuma, a saia da irmã estava quase mini saia, estava uns 6 palmos acima do joelho, e eu falei, pai, quem sou eu para apontar erros dos outros? Mas eu vim para a igreja adventista como referencial de uma igreja que tem compromisso com a palavra, e vendo também pessoas de frente ao trabalho da igreja, com vários aspectos que trazem mais a glória do mundo do que a glória de Deus. E eu me entristeci tanto com isso, e é lógico que Deus trouxe ao meu coração um peso de responsabilidade para clamar pela igreja, mas eu me senti um monstro, porque eu falei, pai, o Senhor tem trabalhado de forma incrível na minha vida, me tirando coisas que eu achava que não tinham nada a ver. E o Senhor tem tirado coisas que já não existe mais reservas para a Leia. E eu louvo a Deus por isso, porque a Leia cada dia morre para a sua vontade. E hoje eu queria participar da oração, não vou demorar, estou terminando já. Eu tinha programado, mas aconteceu um fato que eu não ia participar. E a minha cachorrinha que me usou, que me acordou. E Deus tem todas as estratégias, né, para nos mostrar a palavra. E a palavra do irmão trouxe consolo para o meu coração, que o erro não está em mim. Mas eu tenho a responsabilidade de orar e chorar pela igreja, para que a gente seja um instrumento de avivamento. Eu, quando me tornei adventista, eu fui para uma igreja que era muito raro ver isso. Hoje eu estou em Juiz de Fora e tenho visto isso em algumas igrejas com mais clareza. Mas que Deus seja louvado pela sua vida, irmão Marcelo, que nós não venhamos apontar defeitos, mas que nós sejamos instrumentos para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém, Léa. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Eu acho que muitos de nós compartilhamos esse sentimento, né? E que tenhamos sempre o amor, né? E a oração para oferecer a todos, né? Que Deus seja louvado pela sua vida e te abençoe cada dia. Obrigada. Roseli levantou a mão. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada pela explanação, irmão.
é muito pertinente. Aqui eu queria saber se esse negócio da teologia da libertação se abrange esses aspectos que você mencionou nessa, de fala, nessa culto, né, de hoje. Olha, irmã, na realidade, se a irmã for olhar a Bíblia, mas assim, atenção, a senhora vai ver que não existe esse negócio de teologia de libertação. Isso não é uma doutrina bíblica, porque se a gente for olhar com carinho, a gente vai ver que a mensagem que tem que ser pregada, segundo o que está escrito no livro do Apocalipse, são as 3 mensagens angélicas. Tá? O que é uma teoria da libertação? Essa teoria, ela surgiu tem pouco tempo, onde o homem trabalha para que o outro fique livre dos seus problemas, das suas dificuldades, fique livre das suas crises e dos seus pecados, mas de uma maneira onde Cristo não entra, de uma maneira onde as ações do homem entram. Como que funciona essa teoria da libertação? Você participa de campanha, você vai ali, você participa de campanha, bom, você vai ali tantos dias, você participa de tantas vigílias. Querido, teoria de libertação, ela não é uma doutrina bíblica, porque Cristo deixou bem claro, no mundo nós vamos ter aflições, ele só pede que tenhamos bom ânimo, e que outros textos falam que nós seremos provados como fogo, nós vamos enfrentar tempos difíceis, tempos trabalhosos, tribulações, nós vamos enfrentar tudo isso. Deus não está querendo nos libertar dos nossos problemas, Ele está usando os nossos problemas para nos libertar do pecado. Porque são os Nossa, nossos sim, problemas que vai nos ajudar a nos libertar dos pecados. Como? Deus permite as dificuldades na nossa vida para que nós venhamos nos apegar a Ele. Tá bom? Então, quando eu me apego a Cristo, quando o meu problema me conduz a Cristo, Ele está fazendo jus ao plano de Deus. Mas quando eu começo a clamar a Deus para viver livre desse problema, aí que mora o perigo. Vai me levar a uma vida muito cômoda, muito tranquila, que eu vou achar fácil demais. Apareceu um problema, peço a Deus para me livrar daquele problema, o que acontece? E fico tranquilo quando aquele problema vai embora. Comprovadamente, já foi demonstrado que o cristão sem problema, ele não vive, ele vegeta. E o cristão com problema, ele não vegeta, ele vive. Não sei se deu para a irmã entender. não, isso aí com certeza, não tem nada a ver com a nossa doutrina, mas eu falo assim, que como tem entrado, quer dizer, sempre teve, né, entrando na nossa igreja, mas agora é mais forte, né, e vai ficar mais forte ainda, são a apostasia, né, essas coisas todas que o senhor explanou aí, Isso, sim, sim. e vem esse tal, como é que é? A gente vem para ser o sal do mundo, não o docinho. E aí vem os próprios irmãos, vem trazendo de fora essa teoria da libertação, com ideologia, essas coisas todas. A gente sabe que tem que acontecer, né? Uhum, Só que, igual o senhor falou, a isso. gente tem que estar preparado, firme para poder não ser contaminado por isso. Porque a hipergraça, gente, ela é uma mudança da doutrina de Deus para a doutrina do homem. Ela vem de maneira silenciosa, ela vem de várias formas, ela vem de várias teorias. O objetivo da hipergraça, que é um termo que vai começar a surgir agora, talvez vocês ainda não conheçam esse termo, mas vai começar a ganhar forma, ganhar corpo agora. O objetivo dela é fazer você apenas se apegar às coisas materiais, às coisas desse mundo, a se tranquilizar, a não se preocupar em cumprir nenhuma doutrina de Deus. É você se apegar só ao que Cristo fez. Como a gente escuta muito, Cristo, ele cumpriu por mim, né? Tem um amigo meu que ele fala muito isso. Não, eu não preciso guardar, por exemplo, a lei, porque Cristo cumpriu a lei, então eu não preciso mais de cumprir, ele cumpriu por mim. Então, só que dentro da igreja não é assim que ela está funcionando. Está funcionando que ela vem sorrateiramente e vai mudando as doutrinas de nossa igreja para doutrinas que não são mais doutrinas que nós temos como base. Ela vai adulterando.
Começa com o Espírito Santo, começa com o santuário, e começa marcação de datas dentro da igreja, vestuário, comportamento. Como a irmã acabou de falar aí agora, a gente está trocando a Bíblia pelo celular. E agora ficou normal você querer substituir a Bíblia pelo celular, mais cômodo, mais tranquilo. Mas, na realidade, a gente leva celular não é para ficar fuçando a Bíblia, mas é, de repente, para fuçar outras coisas. Então, ela vem de maneira sorrateira e isso vai me acomodando. Eu vou ficando tão tranquilo com isso, irmã, vou ficando nossa, tão calmo com isso, porque eu não preciso mais de sacrifício, eu não preciso mais de mudança, eu não preciso mais chorar pelos meus erros. Vai anestesiando, né? Isso, é como se fosse uma anestesia, eu vou ficando tranquilo. Cauterizando. Isso, exatamente isso. Então, ela é uma doutrina, não é uma doutrina nova, essa doutrina é antiga. Ela vai entrando dentro do seio da igreja, porque Satanás percebeu que não é mais pela força. Ele não vai mais entrar na igreja pela força. Porque ele sabe que o sangue do cristão é igual semente, produz mais. Então, ele vai entrar de maneira sorrateira. Obrigada, irmão. Exatamente. Joia. Obrigada, Marcelo. Amém. É exatamente assim. O inimigo, ele é sagaz. E ele não vai oferecer para um cristão aquilo que ele sabe que não vai surtir efeito. Ele vai em cada um, de acordo com a sua suscetibilidade ao pecado, e ali ele vai agir, né? E é assim que ele tem trabalhado no povo de Deus, né? Sorrateiramente, Exatamente, irmão. acariciando os seus pecados, né? Dizendo que não é bem Isso, assim, que ele pode isso, continuar do jeito que está, que Jesus aceita. isso, exatamente isso. E é um perigo pelo seguinte, gente, põe na cabeça o seguinte, Satanás não quer tirar ninguém da igreja. Ele sabe que a sacudidura vai fazer isso. Ele é um estudante nato da Bíblia e dos livros de São White. Ele já leu, já pesquisou, ele sabe que a sacudidura vai fazer isso, que ela é inevitável. A sacudidura final, ela é inevitável, ela vai acontecer, eu querendo ou não. Ele sabe que isso vai acontecer. O que ele está fazendo agora? Bom, eu não vou tirar ninguém da igreja, porque se eu tirar, eu vou antecipar essa grande sacudidura. Eu vou deixar as pessoas na igreja para que essas pessoas influenciem negativamente a outros, para que quando essa sacudidura chegar, aquela pessoa que vai sair naquela sacudidura, ela não saia sozinha. Ela leva outros com ela. Ele está usando o mesmo processo que ele usou no céu com os anjos. Deus vai me expulsar do céu. Eu sei que o que eu estou fazendo eu vou ser expulso. Só que eu não vou sozinho. Eu vou trabalhar para que quando ele me expulsar, outros vão comigo. Foi o que aconteceu. A gente acha que foi somente a terça parte. Não, foi muito mais da terça parte. Só que Ellen White fala que muitos voltaram para trás porque descobriram os planos de Satanás. E ficou só a terça Exato. parte com ele. Então, qual que é o lema de Satanás? Olha, eu sei que essa sacudidura ela é inevitável, ela vai acontecer cedo ou tarde, mais na frente. Então, eu não vou tirar aquela pessoa da igreja agora, porque se eu tirar, ela vai sair sozinha. Eu não quero que ela saia sozinha. Eu quero que ela saia acompanhada, como eu saí acompanhado. Então, vou deixar aquela pessoa na igreja apresentando essas doutrinas erradas, tendo um estilo de vida errado, que cedo ou tarde, esse estilo de vida, essa doutrina, esse comportamento vai influenciar outros que estão fracos na fé. E esses que estão fracos na fé vai se envolver com essa pessoa, com essa doutrina, esse comportamento, com essa atitude, com tudo isso. Aí, quando a sacudidora chegar, aquela pessoa que já está praticando isso há anos, ela vai sair pela sacudidura e vai levar e vai arrastar uma multidão com ela. Entendeu o que ele está querendo fazer? Ele vai arrastar uma multidão com ela. Ou seja, com uma só cajadada, ele mata 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil coelhos. Exato. Irmão, sabe o que eu tenho percebido é que o entretenimento tem sido uma arma muito forte nas mãos de Satanás, né? Quanto mais entretenimento tem dentro da igreja, mais as pessoas sentem a necessidade de serem estimuladas, Então, as pessoas não conseguem mais sentar e ouvir uma verdade, uma palavra verdadeira, sem estar angustiado, querendo mais. Eu quero emoção, eu quero um louvor que toque o meu coração, sabe? E a igreja tem trabalhado muito nesse sentido, sabe? De querer trazer pessoas emocionadas
né? E é um sítio muito perigoso, né? Que tem, assim, levado muitos a esse tipo de mentalidade cristã, né? Que, na verdade, é o oposto daquilo que Jesus nos oferece. E, e é isso, a normalização das coisas, né? Do vestuário. A gente sempre vê que o adventismo sempre as pessoas usam saias, né? O princípio da decência, né? E hoje em dia não, você vai usar, mas eu estou usando saia, mas aí é saia curta, roupas hipercoladas, não só mulheres não, mas homens também, marcando toda a genitália, todo o contorno, ou seja, as pessoas estão perdendo, né, o senso de que estão na casa de Deus para adorar a Deus, né? Mas aí que tá. Por que que elas estão perdendo esse senso? Por causa da hipergraça. Aquela sensação assim, não, Deus me aceita como eu estou. Deus me aceita como eu sou. Mas a outra parte da frase não é aplicada. Ele te aceita, mas não quer que você permaneça. Então só fica Exato. naquela questão, Deus me aceita. Então eu posso ir? Não, Deus me aceita. Não, Deus te aceita, irmã. Esquenta a cabeça, não. Só Deus te aceita. Pois é. Eu não sei como as pessoas não têm vergonha de Deus, né? Porque, por exemplo, eu já vi gente subir no púlpito com roupas totalmente inadequadas. Será que aquela pessoa não pensa que está na presença de Deus, na presença dos anjos, sabe? É triste, né? Não é aqui botar julgamentos, mas é muito triste, né? A gente perceber, né? Conseguir enxergar. E que é como a irmã falou, né? Tenhamos misericórdia, oremos muito por nossos irmãos. Elô, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, né? Marcelo, primeiramente, né, em nome da sala, a gente quer te agradecer muito, né, por você ter se colocado à disposição em trazer, né, aqui a mensagem para todos nós. Bom, eu quero compartilhar com Amém, obrigado. vocês um texto, né, que inclusive estava na nossa lição da Escola Sabatina de ontem, né, que nós recapitulamos, foi lá no comentário, né, de Ellen White, para quem tem essa lição, e lá fala o seguinte: aprender de Cristo significa receber sua graça, que é o seu caráter. Mas os que não apreciam e nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Esse comentário está em Parábolas de Jesus, página 154, página 155. Então, aqui está falando que a sua graça é o seu caráter. E eu achei isso aqui muito interessante, porque lá no Grande Conflito, no capítulo 25, que chama A Lei Imutável de Deus, na página 434, para quem quiser anotar, lá fala o seguinte: a lei de Deus no santuário celestial é o grande original de que os seus preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrado por Moisés no Pentateuco, era uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram, assim, levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Então, o que está falando aqui? Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram, assim, levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram como nunca antes a força das palavras do Salvador, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou, diz o salmista. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre.
Salmo 117, 7 e 8. Meus queridos, quando eu vejo esses 2 textos aqui, aonde, primeiro em parábolas de Jesus, fala que o caráter, a graça, né, é o caráter de Deus. O que é a graça? Né? O Marcelo hoje falou aqui sobre a graça, ele falou do perigo de quando você tem essa graça superabundada, né? Que você pode aceitar todas as coisas. Mas aqui está falando que o caráter de Cristo é a sua graça. Cristo, ele nos salva, ele pagou o preço, ele morreu em nosso lugar. Ele fez aquela parte que eu não podia fazer. Mas agora, quando eu olho para o caráter de Cristo, aí eu faço a minha parte. Quando eu olho para a lei de Deus, que aqui no Grande Conflito falou que o caráter de Deus é a sua lei. O caráter, a graça de Cristo é o seu caráter. Mas quando eu olho para a graça, automaticamente eu tenho que olhar para a lei. Porque é a lei de Deus que me fala que eu sou fofoqueira. É a lei de Deus que me fala que eu sou adúltera. É a lei de Deus que vai falar que eu sou invejosa. É a lei de Deus que vai falar que eu sou murmuradora. E eu só vou até a graça quando eu descubro o meu erro. Quando eu olho para a lei de Deus, eu falo assim, nossa, mas eu sou fofoqueira demais. Eu sou julgadora. Aí eu vou até a graça, que é Cristo. E aí, então, Cristo ele vem e faz uma obra em mim. Porque nós vamos precisar de termos o que? A mente de Cristo. E lá em Filipenses 2:5, lá fala o seguinte, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O que nós vamos precisar de ter? A mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela revela o seu caráter. E o caráter revela que a lei ela é imutável e a lei é o caráter. Ela é a revelação da vontade, ela é a transcrição do caráter de Deus. Então, quando eu olho para a lei, eu vejo que eu não posso ser mais fofoqueira. Quando eu olho para a graça, que é Cristo, Cristo aceita que eu vá até a Ele como fofoqueira, mas depois, olha o que fala lá em 1 Coríntios 2,16. Porque quem creu, para quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Então o que Jesus quer fazer? Ele quer nos instruir a deixar de ser o quê? Fofoqueiro. Mas aí ele responde, mas nós temos a mente de Cristo. Lá em Jó 38, 36, fala assim, quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem deu à mente o entendimento? Então quando você vai até a graça, o que Cristo ele vai fazer? Ele vai começar a te dar um entendimento para que você deixe de ser o quê? Fofoqueira, murmuradora, julgadora. E é por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque a Bíblia fala que é pela contemplação é que nós somos transformados, né? Então, lá em Romanos 12, 1 e 2 fala, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que falou aqui que é a vontade de Deus? Vamos voltar no Grande Conflito. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou til se mudou. Então, queridos, quando nós
vemos esses enganos de Satanás. Satanás não quer que a gente compreenda que o caráter, que a graça é o caráter de Cristo. E que o caráter de Cristo é a lei do seu Pai, porque é ela quem me mostra quem eu sou. Ela é como um espelho. Ela vai mostrar que eu sou mentirosa, fofoqueira, que eu sou idólatra, que eu não honro meu pai e minha mãe, que eu adultero. E aí, quando eu vejo que eu sou essa pessoa, então é nesse momento que eu busco a graça. E é nesse momento que Cristo me resgata e depois eu passo a ter a mente dele para que ele possa me transformar a cada dia. Esse processo chama santificação. A santificação é quando eu avanço. É todos os dias eu subir um degrau. Poxa vida, hoje eu descobri que eu sou fofoqueira. Eu não posso fazer isso, eu não posso ficar falando mal das vidas das pessoas. Olha, eu estou descobrindo que eu sou julgadeira, eu não posso ser julgadora mais. Eu tenho que avançar. E amanhã, Cristo vai te mostrar mais um pecado. Cristo vai te mostrar aquilo que você deve avançar amanhã. Nós aprendemos aqui sexta-feira, né, que os selados vão ser aqueles que suspiram e gemem pelos pecados dos nossos irmãos. Quando Deus falou com Moisés, Moisés, olha, eu vou acabar com esse povo. Eu vou matar esse povo aqui, você que vai ser uma grande nação. Lá no Espírito de Profecia fala que, na verdade, Deus estava fazendo um teste com Moisés. Deus não queria fazer isso com o povo, mas ele queria ver a atitude de Moisés. E Moisés, lá no Espírito de Profecia, fala que ele foi um tipo de Jesus Cristo, porque foi neste momento que Moisés falou, não, Senhor, se for para o Senhor fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Irmãos queridos, nós vamos ter que ser um tipo de Jesus Cristo. E é por isso que Ezequiel 9:4 fala que nós vamos ter que suspirar e gemer pelos pecados da igreja. Nós estamos vendo esse movimento adentrando no meio do nosso povo, mas nós vamos ter que suspirar e gemer por cada um deles. O Marcelo disse bem aqui que Satanás quer as pessoas ali dentro, mas erradas. Mas nós vemos que aqui a lei e a graça, elas andam de mãos dadas. Ellen White fala isso, que a lei e a graça andam de mãos dadas. Elas não podem dar sozinhas, porque só a lei sozinha, ela é manca. Mas a graça sozinha também, ela é manca. E é por isso que Ellen White fala que a lei e a graça deverão estar de mãos dadas. Porque quando o pecador reconhece que ele é pecador, ele vai até a graça. E a graça nos salva e a graça nos perdoa. Mas se eu for a graça sem nenhum tipo de arrependimento e nenhum tipo de abandono, eu jamais serei perdoada. Porque Cristo fala que nós temos que crer, mas ele diz que até os demônios creem. Mas ele disse que a gente tem que confessar. E depois ele diz que nós temos que abandonar. Não adianta somente você crer. Jesus não precisa de fã. Jesus não precisa de simpatizante. Ele precisa de servos, de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que você seja esse adorador que vai adorar em espírito e em verdade. E que nós possamos hoje ser um tipo de Jesus Cristo, que nós possamos olhar para os defeitos desta igreja, que não é Babilônia, que nós possamos olhar para os problemas que nós já conhecemos, mas que possamos interceder por cada irmão, porque muitos ali estão enganados por falsos líderes. Mas quando Cristo ele via ali um pecador, ele dizia para o pecador, vai e não peques mais. É isso que Cristo quer que nós façamos hoje, que a gente avance para que a gente não peque mais. Vamos avançar rumo a Canaã celestial. Canaã está ali do outro lado. Dentro de alguns dias, alguns meses, talvez poucos anos, eu acredito que estaremos para todo sempre com o nosso Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos nessa sala aqui hoje, porque Cristo, mais uma vez, está nos colocando no banquinho da sua escola, para que nós possamos avançar rumo
a Canaã celestial. Que você esteja lá, meu irmão. Lute para isso. Não deixe que ninguém roube sua coroa. Esse é o nosso desejo aqui da sala e eu tenho certeza que é o desejo de Cristo Jesus. Que você tenha uma excelente semana. Amém, irmã. Amém. Roseli? Eu acho bacana a irmã Heloísa falando que a gente for olhar, quando a gente olha, é um sermão à parte, viu? É muito abençoado. Mas o que eu queria fazer o comentário foi do que a Lígia falou, em respeito lá ao vestuário da igreja, do púlpito, e que a gente não seja só na igreja, né? Mas também no nosso cotidiano também, que a gente se porte também como com as vestes, né, que Deus deseja para que a gente realmente seja a luz do mundo. Só isso. Amém. Obrigada, Elô. Obrigada, Roseli. Não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Então, acredito que podemos encerrar por hoje, né? Agradecendo a Deus pelo seu amor infindo, pela sua misericórdia sobre nós. Somos privilegiados, irmãos. Ainda vivemos em tempos que podemos estar aqui, podemos esquadrinhar a palavra do Senhor, que podemos visitar nossos irmãos e todos aqueles que precisam. Vivemos em tempos ainda de graça e paz, né? Mas em breve sabemos que nos será tirado e temos que ter a palavra de Deus gravada no nosso coração e na nossa mente. Não nos esqueçamos, né, da nossa missão nesse mundo. Nós somos portadores, né, de uma verdade tão presente, tão necessária, tão urgente. Então, vamos orar, quem gostaria de orar, entregar com um coração cheio de gratidão, né, no dia de hoje, e que amanhã possamos estar aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, mais uma vez. Quem seria candidata cidadão celestial para orar conosco? Irmã, eu posso orar para a gente poder fazer um encerramento, se vocês permitirem. Com Posso orar. certeza, irmão. Louvado seja Deus. Oremos. Então vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por essa live e hoje nós aprendemos muito através da mensagem, através dos comentários, das explanações aqui feitas, que tudo que foi apresentado aqui nós possamos gravar e guardar em nossos corações e também colocar em prática, Senhor. Ajude-nos para que o teu caráter venha se aperfeiçoar em nosso caráter, ou o nosso caráter se aperfeiçoar em teu caráter, Senhor. Ajude-nos para que a tua graça, que é o teu caráter, que a tua pessoa possa envolver a nossa vida e o nosso crescimento possa ser um crescimento diário, possa ser um crescimento de maneira que nós venhamos nos tornar a luz do mundo, para que o mundo possa enxergar em nós a tua graça, possa enxergar em nós a esperança da salvação que vem de ti através de nossa vida. Agora que o Senhor possa abençoar a semana de cada um, que cada um possa ter o teu Santo Espírito, a proteção dos teus santos anjos, que o Senhor venha nos guardar dia após dia, até a consumação do século, Senhor, para que então todos nós um dia estaremos reunidos e não mais nós nos falaremos através de zaps, através de Zoom, mas sim nós nos falaremos pessoalmente, visivelmente e melhor ainda, estaremos para sempre ao teu lado lá nas mansões celestiais. Dai-nos forças para que nós possamos esperar a tua graça chegar em nossas vidas e o teu reino também em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu vou disponibilizar para vocês aí, através da irmã Luísa, o PowerPoint.
tá? Aí vocês podem usar à vontade. Que Deus abençoe. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Uma feliz semana a todos e até amanhã. Até amanhã, pessoal, no mesmo horário. Até amanhã. Amanhã Deus abençoe a teremos o todos. Marcelo dos SEBs.